Fala galera do Triathlon, tudo jóia com vocês? Hoje vamos tratar de um assunto um pouco mais voltado para a fisiologia, tá? Mas que abrange o aspecto aí dos triatletas, que eu já vi algumas vezes triatletas que gostam de fazer esse tipo de procedimento, que é o tal do aeróbico em jejum. Vamos falar então, segue a vinheta. Antes de começar nosso vídeo, pessoal, não posso deixar de pedir para vocês aí dar uma curtida no nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, segue a gente lá no Instagram e também no Facebook. Assim vocês vão estar ajudando nós a produzirmos cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Vamos lá. Pois bem, pessoal, vamos falar um pouquinho então do tal do aeróbico em jejum, né? Eu vejo por aí algumas pessoas tendo por hábito esse tipo de atividade, né? O que eles fazem? Passam por um período aí de jejum, geralmente durante a noite, para aproveitar já esse ciclo de sono, em que você fica aí várias horas sem se alimentar, né, enquanto está descansando, e na manhã seguinte, né, logo quando acorda, opta por fazer esse exercício aeróbico em jejum. Pois bem, muitas dessas pessoas que buscam fazer esse tipo de estratégia, eles estão buscando emagrecimento, tá? Então, para a gente falar um pouco mais, né, abranger um pouco melhor sobre esse assunto, falar primeiro qual que é o conceito do emagrecimento, né? O emagrecimento, ele não é por si só apenas diminuir peso corporal. Eu diminuir peso corporal implica em que eu posso estar perdendo líquido, eu posso estar perdendo massa magra, eu posso estar perdendo, claro, gordura também, tá? Mas eu posso ter uma soma desses fatores e eu estar perdendo peso. Mas até onde que eu estou realmente emagrecendo, com saúde, com qualidade, né? Não trazendo nenhum prejuízo ao meu metabolismo, né? Então o emagrecimento ele vai tratar do quê? De você reduzir a tua massa gorda, tá? Então você tem que diminuir o teu percentual de gordura, diminuir o composto gordo do seu organismo, do seu corpo, tá? E ao mesmo tempo você manter ou ganhar massa magra, massa muscular, tá? Você ganhar no quesito da massa magra ou massa muscular, tá ok? Ou no mínimo manter, tá ok? Então para emagrecer você perde gordura e no mínimo vai manter o seu componente magro. Se você perder gordura e ao mesmo tempo perder componente magro, isso não está sendo um processo de emagrecimento correto, tá? Você está perdendo peso, ok? Você está reduzindo medida, ok? Porém, você está diminuindo tua massa magra, o que vai prejudicar a tua saúde também, né? E o que é importante tratar também nesse quesito da massa magra? O componente muscular, né, o músculo esquelético, ele é responsável por acelerar o seu metabolismo. Ele tem um gasto energético muito grande, tá? Então, se você consegue aumentar a sua massa muscular, você vai otimizar o seu gasto calórico. Você vai otimizar a maneira que você mobiliza a gordura para utilizá-la como substrato de energia e transformar em contração muscular, ok? Se você acaba perdendo massa muscular, consequentemente, essa cadeia que você tem de mobilizar ácido graxo para transformar em energia, transformar em ATP e promover contração muscular, todo esse processo também vai ser reduzido, tá? Justamente pela questão de você estar perdendo massa magra. Então, fixe nesse conceito, né? Emagrecimento, perda de gordura juntamente com a manutenção ou ganho de massa magra. O carboidrato que você absorve, tá? Que você ingere, ele vai ser utilizado na medida da proporção necessária, né? Na medida daquilo que o corpo necessita para estar produzindo energia e fazer contração muscular, ele vai sendo absorvido e vai sendo utilizado. Aquilo que não é utilizado, ele vai ser transformado em componente gordo. Então, por isso que se você ingere demais, tá? Você usa somente aquela quantidade de energia que é necessário para a tua manutenção ou para um exercício que você vá fazer, ou de repente um trabalho, alguma atividade laboral, né, alguma coisa que envolva um gasto calórico que não seja exatamente um exercício, um treinamento programado e tal, mas todo e qualquer movimento que você faça exige gasto calórico, desde arrumar uma casa, talvez você fazer alguma outra
atividade no seu trabalho, né? De repente você faz um trabalho mais braçal, você trabalha com estoque, carrega peso, alguma coisa nesse sentido, né? Não é um treino, né? Não é um exercício programado, mas você tem sim gasto calórico, você está consumindo energia, né? Você está movimentando o seu corpo e isso é atividade física, tá? Então, qualquer movimento que tenha, qualquer gasto calórico acima do teu metabolismo basal é uma atividade física. Quando a gente programa tudo com carga, intensidade, duração do treino, frequência semanal, qual modalidade de treino você está fazendo, progressão desse treino, aí sim a gente vai tratar de um exercício físico, né, que é um treinamento programado. Então esse componente gordo, tá, ele fica armazenado. Aquilo que você não usa de substrato de carboidrato e proteína vai virar gordura. Se você ingere demais, né, mais do que você precisa para transformar em energia e se manter vivo e fazer as atividades rotineiras, vai virar tudo gordura e vai ser armazenado nos tecidos adiposos, tá? O que acontece com essas reservas? Essas reservas também são um mecanismo de defesa para o seu corpo, porque ele entende o quê? Opa, eu não utilizei aquela gordura total, aquela energia total, né? Não utilizei aquele carboidrato total. E beleza, eu vou pegar o que está sobrando então, eu vou fazer um estoque para quando eu precisar, né? Eu tenho esse estoque de gordura para estar utilizando, né? Isso vem por quê? Vem lá desde a da nossa evolução, lá da pré-história, né? Quando a comida ainda era escassa, né? Lá o homem o homem das cavernas acabava fazendo um jejum obrigatoriamente, né? Porque não é como os dias de hoje, né? Com a evolução da humanidade, que você quer comer, o máximo que você precisa fazer de esforço é ir até o supermercado, comprar alguma coisa e preparar para você comer em casa. Ou se você não quer fazer esforço nenhum, você vai a um restaurante, paga a sua alimentação, come e vai embora. Então é tudo muito facilitado, foi tudo, a evolução da humanidade foi projetado justamente para a comodidade de toda uma sociedade, né? Aí o que acontece? Esse homem das cavernas lá atrás, ele passava por esse processo de jejum, tá? Aí o que ocorria, né? O organismo teve que se adaptar, processo de evolução, teve que se adaptar em quê? Economizar energia. E como que ele economizava energia? Fazendo as reservas, né, de gordura. Por quê? Porque às vezes ele passava ali um dia, 2 dias, 3 dias sem conseguir a caça, sem conseguir a comida para poder estar repondo seus estoques de energia, né, para sobreviver. É claro, o homem das cavernas vivia muito menos do que nós temos hoje expectativa de vida, né? Era menos da metade do que a gente tem hoje de expectativa de vida. Eram outras condições, ele não fazia aquilo porque ele gostava. O corpo teve que se adaptar a isso. E a gente herdou, né, herdou essa evolução do organismo reservar, fazer uma reserva de energia através desse componente gordo, para, caso seja necessário, numa situação que você fique alguns dias sem comer, você ter da onde retirar energia para a sobrevivência, tá? Aí o que acontece? O pessoal começou a pensar que, beleza, em jejum, né, eu vou começar a fazer o exercício para gastar mais caloria, né, para mobilizar melhor esse ácido graxo. Porém, pessoal, esse tipo de atividade, esse tipo de pensamento, não é bem assim que funciona, tá? Você vai ter gasto calórico? Vai, só que olha só, depois do sono, principalmente essa questão que o pessoal faz logo durante a manhã, né, após uma noite inteira de sono. Durante o nosso sono, então, a gente tem cerca de 60 a 65% de gasto energético durante o sono. Então, as reservas que você foi para a cama na hora de dormir, tá? Você vai com uma reserva X de energia. Você dormiu, descansou, dormiu tranquilo, entrou só no REM, entrou todos os estágios do sono profundo, né? Você teve um descanso completo. Ok, você vai levantar no outro dia, você não vai levantar com a bateria recarregada. O teu corpo está recuperado, né? O teu corpo trabalhou para recuperar seu organismo para estar pronto para o dia seguinte. Porém, as reservas de energia estão baixas, tá? Esse que é o grande porém. As reservas estão baixas. O que vai acontecer? Seu organismo entende que se você começar a fazer atividade física naquele momento sem o substrato energético, sem tomar um café da manhã, sem se alimentar direito, ele vai entender que ele está passando por uma restrição de alimentação. O que ele faz? A tendência dele é reduzir
o seu metabolismo, tá? Ele vai baixar o seu metabolismo para você economizar energia e não deixar com que você consiga fazer uma intensidade um pouco mais alta, ok? Além desse motivo dele, além dessa questão de baixar o metabolismo ali para você fazer essa atividade numa intensidade mais baixa, você vai perder rendimento, tá? Então, se você é um triatleta, né, assim como nós, e tem essa ideia de fazer o treino aeróbico em jejum, você só está perdendo rendimento, não funciona em nada para a tua melhora do desempenho, tá? Algumas pessoas vão falar assim, Ivano, mas para mim funciona, para mim é bom, eu me sinto bem. Beleza, como que está a sua alimentação? Você come só porcaria? Né? Você se alimenta mal? Se você se alimenta mal e de repente você para de comer um pouco de porcaria, claro que vai fazer bem, né? Vai ser até salutar para o teu organismo naquele momento. Então você deixou de jogar comida que não é boa para dentro do seu corpo, né? E de repente se você fizer apenas uma reeducação alimentar, está resolvido, né? Você só precisa se educar no quesito nutricional, se alimentar adequadamente, alimentação com mais nutrientes, né? E tudo mais. Aí então você partiu para o exercício, né? O teu metabolismo ele tende a baixar, e isso, se você fizer rotineiramente, uma vez ou outra esporádica você acabou fazendo por qualquer motivo, vamos dizer, não é saudável, não é igual, tá? Só que você não usou aquilo, não tomou aquilo como rotina. Você parou, não fez mais, pronto. Eu já fiz o teste, tá? De fazer esse treino aeróbio em jejum e fiz o teste apenas por desencargo, né? Eu já tinha na minha cabeça que não era legal fazer, que não era salutar. E fiz o teste, mesmo correndo em baixa intensidade, não me senti bem, tá? Começa a querer faltar um pouco de oxigênio no cérebro, ok? Cérebro consome muito carboidrato, o sistema nervoso consome muito carboidrato, aí você começa a querer escurecer a tua visão, tá? E você pode até entrar numa ocorrência de um desmaio. Aí entra mais um quesito, o perigo de você desmaiar, se machucar, né? Se você estiver sozinho, você sofrer uma queda, bater a cabeça, de repente sofrer um trauma de crânio devido a uma ideia de querer fazer o exercício em jejum. Então assim, em hipótese alguma eu recomendo esse tipo de estratégia para o emagrecimento. Um outro ponto também nessa questão de você estar reduzindo o seu metabolismo, né, fazendo essa prática do trabalho aeróbio em jejum, é o quê? Você reduzindo o seu metabolismo, perdendo massa muscular, tá? Você vai acabar perdendo massa muscular também. Você vai, inclusive, induzir, tá, as tuas glândulas suprarrenais a estarem produzindo mais cortisol e liberando mais cortisol no seu organismo. O cortisol é um hormônio catabólico, ok? E ele tende a fazer com que você acumule mais gordura na região visceral, tá? Ele facilita esse processo de acumular gordura em região visceral, tá? O cortisol ele é um anti-inflamatório, tá? Natural. Então, toda vez que você entra num processo inflamatório, você libera cortisol no seu organismo. Então, toda vez que você faz um treino intenso, né, um treino longo, por exemplo, de ciclismo, um treino longo de corrida, a gente sofre uma liberação de cortisol no organismo justamente para atuar contra esse processo inflamatório que ocorre após o treino, né? Então, toda vez que você passar por um treino extenuante, por um treino muito longo, você vai passar por esse processo inflamatório. É um efeito natural do teu organismo para se adaptar e você estar melhor preparado para o próximo treino, tá? Então, assim, aumentando essas taxas de cortisol, pessoal, o cortisol ele acaba promovendo proteólise, tá? Que é o que? A quebra da proteína, tá? Para transformar em energia. Por isso ocorre a perda de massa magra. E você perdendo massa magra, como eu falei anteriormente, né? Você diminui o teu metabolismo, tá? E consequentemente é uma cadeia de eventos que vai somente promovendo o acúmulo de gordura. Até mesmo nessa questão dos treinos mais longos, pessoal, né, linkando essa questão do aeróbico em jejum com os treinos mais longos, até porque o trabalho aeróbico ele é já uma atividade que demanda uma quantidade mínima de tempo, né, é uma atividade de uma duração um pouco mais longa.
tá? Mas quando a gente fala dos treinos mais longos, de você, treinos de 3 horas, né, corridas de 1h30 para mais, que são atividades muito extenuantes. Linkando com essa questão de aeróbico em jejum, a gente tem que pensar também no seguinte, que é muito importante, estar sempre muito bem hidratado, tá? Suplementar durante o treino, tá? Toda vez que eu saio para treinar, fazer um pedal longo, tá? Mesmo o pedal mais curto, eu sempre levo alguma coisa para suplementar, nem que seja o mínimo, tá? Mas levar algum tipo de suplementação, no caso de um pedal mais longo, você tem que suplementar com carboidrato, você pode ter também algum tipo de proteína junto, né? Uma coisa que já foi recomendado para mim, né, por nutricionista, era o quê? Era levar pão, né? O pão comum mesmo, pão branco, que dele tem alto índice glicêmico, que é o que você vai precisar no meio do exercício, né? Por exemplo, nas refeições fora do treino, o pão branco eu acabo não ingerindo, né? Eu uso daí o pão integral. Mas as refeições intra-treino, aí é importante você usar um carboidrato de alto índice glicêmico para você ter uma absorção mais rápida, tá? É uma absorção, até porque você vai precisar repor rápido para continuar com a atividade, né? Para dar prosseguimento na atividade que é mais longa. Além da alimentação, né, dos carboidratos, fazer essa reposição, o que eu falei até do pão branco, não falei que eu colocava pasta de amendoim, então uma proteína também junto ali, e a pasta de amendoim é uma proteína que também tem uma certa quantidade de gordura e é uma gordura boa, né, que é o HDL, essa gordura proveniente aí das oleaginosas, tá? Então essa que é a gordura boa que a gente precisa, das castanhas, amendoim e etc. Um outro substrato também que é importante você repor são os sais, tá? Você acaba perdendo muitos sais minerais, então você tem que repor de alguma maneira. Eu uso o isotônico, acabo levando isotônico, né, para esses treinos mais longos, para estar repondo além da água. Não adianta eu repor só a água, tá? Até porque se eu hiperidratar demais, eu vou reduzir também a concentração de sódio no meu organismo, o que também não é saudável. Eu tenho que manter uma concentração mínima de sódio, então repondo aí com o isotônico, eu reponho sódio, eu reponho esses sais minerais que eu estou perdendo aí com a transpiração e com a atividade física. Só para referenciar um pouco vocês, tem um estudo aí de 2019, tá? Que eles fizeram com musculação, pegaram homens treinados, tá? Pessoas que já estavam adaptadas ao exercício físico e colocaram para fazer um treino onde eles executavam agachamento e supino, tá? E em um momento eles executavam o treino sem o café da manhã e num outro momento eles executavam o mesmo treino com o café da manhã. Esse treino eles executavam a 90% de carga máxima, tá? Então foi mensurado as cargas de cada homem, tá? Mensurada a carga de cada um, e eles executavam a 90% da carga máxima de cada avaliado. E foi constatado aí a diferença de você treinar alimentado e não alimentado. Quem treinava em jejum, eles apenas bebiam água. O pessoal que treinava com o café da manhã, eles ingeriam pão com manteiga, cereais e suco de laranja. Tá? É uma alimentação comum da gente ver por aí, né? E às vezes você vai ver pessoas falando, mas pão, mas suco de laranja é calórico. Beleza, mas o cara vai treinar, ele vai gastar, não tem problema nenhum. O mesmo para o triatleta. O triatleta tem um consumo, um gasto calórico muito maior do que alguém que pratica musculação. Um treino longo de ciclismo, um treino longo de corrida, vai consumir muito mais energia do que um treino de força dinâmica. Isso sem sombra de dúvida. O triatleta não pode nem pensar em fazer esse tipo de treino sem alimentação. E como resultado, né, eles tiveram o que aconteceu. O pessoal que treinava, no momento que eles treinavam em jejum, eles tiveram a perda de 15% no desempenho do agachamento e uma perda de 6% no desempenho do supino. Isso treinando em jejum, comparando com o treino que eles faziam com o café da manhã. Então você pensa assim, a mesma pessoa, né, treinou em jejum e treinou com o café da manhã.
e em jejum ela teve uma perda de 15% em um exercício e 6% em outro, né? Então, aonde que está a vantagem em fazer esse treino em jejum, né? Além do gasto calórico que vai ficar muito parecido, né? Você só vai ter problema com o desempenho, tá? Além dos outros fatores que eu falei, de você aumentar cortisol, você diminuir massa magra, aí você começa a acumular mais gordura em região visceral e vão ocasionando outros problemas ao seu organismo. Aí alguém pode falar para mim, Evandro, mas esse estudo aí foi feito no treino que eles faziam de manhã, logo após levantarem, jejum e tal. Mas e se eu fizer o jejum e deixar para treinar lá no final da tarde? Pois é, pessoal, tem um outro estudo de 2015 que mostra que, mesmo que a pessoa faça o jejum somente de manhã, né, e deixe para treinar no final do dia, também tem perda de desempenho, mesmo treinando lá no final da tarde, tá? Depois que você já se alimentou, já fez as outras refeições, mas também teve perda de desempenho, né, nessas pessoas que executaram um treino com jejum e um treino sem jejum. Pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo. Eu vou deixar na descrição aí as referências dos dois artigos que eu falei, né, o de 2019 e 2015, para quem quiser dar uma olhada, quem tiver curiosidade de ver. Vou pedir então para você dar um like aí no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, seguir também a nossa página no Instagram e a nossa página do Facebook, assim, divulgar também para o pessoal, né? Ajuda a gente aí, dessa maneira a gente pode estar produzindo cada vez mais conteúdo aí para vocês de qualidade. Que a ideia é essa, trazer informação de qualidade para vocês. Um abraço, até a próxima!